Shalom, shalom, vamos retomar a paraxá de Noa, segunda paraxá do ciclo da Torá. E nós estamos retomando porque na primeira parte ficamos sem internet. Quem estava assistindo gravado agora vai... Perdão, quem estava assistindo ao vivo agora vai assistir gravado. Para relembrar, a paraxá Noa, ela é a paraxá que trata do assunto dilúvio, o grande julgamento das águas. E eu havia feito uma pergunta a vocês. O que é que alimentava os dois mundos, o mundo superior e o mundo inferior, e os humanos é que mandavam esse alimento? E alguns arriscaram. É possível que não tenham acertado. Porque, dada a condição da criação do mundo, e o relacionamento que o mundo espiritual e o mundo material tinham, ou seja, essa proximidade entre o mundo superior e o mundo inferior, que era diferente do que nós temos hoje, os humanos alimentavam os dois mundos com sentimentos, palavras, emoções, as boas e as ruins, com as atitudes, com os comportamentos, ou seja, tudo que o ser humano fazia, de bom e de mal, alimentava os dois mundos. E por isso que a Terra vai ser contaminada. Nós vamos entender isso nessa paraxá. E a Haveradaya estava em uma leitura. E é nos pontos da leitura dela que eu quero dar continuidade. Mas antes, vamos a algumas perguntas. O Jair tinha feito uma pergunta, Jair? Jair tinha feito uma pergunta? Já respondeu. Já respondeu a pergunta? Tá, e nós temos uma pergunta que foi feita pela internet do Ale. Qual é a pergunta do Ale? Como Hashem sabe do futuro, tendo o homem o livre-arbítrio? Mas livre-arbítrio não tem nada a ver com o futuro. O livre-arbítrio ele é individual. Ele pertence a cada ser humano. E o que Hashem sabia é que o livre-arbítrio do homem ia trazer o dilúvio. Porque os anjos sabiam que com o livre-arbítrio o homem faria alguma coisa ruim. Não dava para saber como, qual, por quê. Mas eles também sabiam que os homens fariam coisas boas. Só que quando eles entenderam que o homem teria uma força, que o homem não saberia controlar, poderia sim trazer alguma desgraça e trouxe. E Hashem sabia que o homem faria isso, mas ele também tinha preparado para purificar o mundo disso. No entanto, ele agiu como todo pai age. Eu disse a vocês antes, todo filho nasce e a gente se alegra sabendo que o futuro é a morte e que o futuro é sofrimento. Então, olha, Hashem sabia o futuro. Mesmo assim, ele nos permitiu viver o que nós vivemos. Porque não foi só coisa ruim que o homem fez. O homem também fez coisas boas. E quando nós falamos do homem, não estamos nos referindo apenas ao homem do passado, antes do dilúvio. Nós estamos nos referindo aos homens dos nossos dias, que são a continuidade daqueles. E nós continuamos a fazer coisas boas e coisas ruins, e alguns de nós, pelo livre-arbítrio, só fazemos coisas boas. E outros escolhem só fazer coisas ruins. E o mundo tem boas coisas e outras coisas não são boas. Mas mesmo assim o mundo funciona. Mesmo assim as pessoas funcionam. E seria o mundo 100% mal por causa de uma parte má? Não seria. Porque simplesmente seria um julgamento injusto. Até mesmo da nossa parte. O mundo não presta porque tem gente que não presta. Não. Então o outro pensaria, o mundo presta porque tem gente que presta? Não. Existem pessoas usando o livre-arbítrio
para má inclinação, existem pessoas usando livre-arbítrio para boa inclinação. Hakadosh permite que o mundo prossiga, mas ele vai julgando aqui e ali, ele vai friando, ele vai controlando. E no caso de Noa, que nós vamos ver esse detalhe, o Noa, ele foi poupado simplesmente por causa do futuro. Simplesmente por causa do futuro. Porque se ele não tivesse na linhagem dele, de um dos 3 filhos dele, a linhagem de Israel, a linhagem do povo judeu, ele não teria sido poupado. Ele não teria sido poupado. Porque um dos filhos dele vai dar vai dar origem ao povo semita. E nessa linhagem nós vamos ter Avraham. Nessa linhagem nós vamos ter Iosif. Nessa linhagem nós vamos ter Moshe. E vejam só uma coisa. O Iosif, o José do Egito, ele foi importante para o mundo? Foi. Se não fosse Iosif, uma grande fome teria destruído a terra. E não foi um julgamento de Hashem. Foi simplesmente falta de alimento. Simplesmente não deu certo. Não deu certo na agricultura, não deu certo na lavoura, o gado estava passando fome, o homem passando fome. Ou seja, passaria se não tivesse existido Iosif, o único homem que tinha a inteligência para fazer com que o Egito fosse o maior produtor e maior ainda como armazém de grãos na terra, o maior império da terra era também o maior armazém, certo? Mas quando o povo de Israel estava no Egito sofrendo, o Moshe não teve a função de salvar? Sim. E o Avraham? Ele não foi importante no caso de Ló? Uhum. Ele não tentou interferir no caso de Sodoma e Gomorra? Sim. Então vejam só, Hashem sabia que em um momento ele teria que purificar a terra, mas ele também sabia que existiriam homens que realmente fariam o bem e salvariam muito mais. Porque quando diz o texto que Noa era tzadik, também tem o texto que diz que Iosif era tzadik, também tem o texto que diz que Avraham era tzadik, e também tem o texto que diz que Moshe era tzadik. Só que tem uma diferença entre eles. Vou mostrar para vocês a diferença, para essa pergunta do Yair fazer sentido. O Noé começou a construir a arca. Quanto tempo ele levou para construir a arca? 4 anos? Não. Não. Foi... 120 anos? Não. Não. Olha, presta atenção, e que é para responder a pergunta do Yair. Presta atenção. Olha, com quantos anos Noa foi ter filhos? Com quantos? Com 500 anos. Por que ele não teve filho antes de 500 anos? Porque a maior idade para ser julgado no tribunal divino era 120 anos. E se ele tivesse tido filhos antes, os filhos dele não teriam entrado na arca. E se os filhos dele não tivessem entrado na arca, nós não teríamos 3 povos oriundo dos 3 filhos deles, inclusive não teríamos o povo, os semitas, não teríamos os judeus, não teríamos Avraham, não teríamos Iosif, não teríamos Moshe, porque os filhos dele teriam morrido no dilúvio. Os filhos dele não tinham a maioridade para o julgamento do tribunal de Hakadosh Baruch Hu. E Hakadosh Baruch Hu sabia que no futuro ia ter que destruir, não permitiu que Noa tivesse filhos antes dos 500 anos. E quando Noa foi avisado que ia ter o dilúvio, o filho mais velho dele tinha 20 anos. E ele levou 100 anos para construir a arca. Sendo que ele foi avisado 20 anos antes que construiria a arca. 20 anos antes dos 500 anos. Estão entendendo? Então, ele ficou sabendo 20 anos antes de completar 500 anos que haveria o dilúvio e que ele preparasse a arca. E ele começou a fazer essa arca quando ele estava com 500 anos. E quando os filhos dele estavam prontos para entrar na arca, nenhum deles tinha 120 anos.
Foram julgados todos os homens que tivessem mais de 120 anos. E as pessoas viviam 250, 300. E os que não viveram até os 120 anos morreram antes, com 30, com 40, com 50. Então, Hakadosh Baruch, ele segurou o ventre da esposa de Noa, ele impediu que Noa tivesse filhos para garantir que os filhos entrassem na arca. Porque vocês não prestaram atenção que entra os filhos e as noras sem nenhum critério? Sim. Sem nenhum critério. E a esposa de Noa, ela entra com algum critério? Não, não diz assim, olha, a esposa de Noa tem esses méritos, os filhos têm esses méritos. Eles simplesmente não tinham 120 anos. Entenderam? Mas Hakadosh Baruch aí, ele deu o tempo de 120 anos para Noa construir a arca, que era o tempo para ele mudar o decreto. E quem poderia fazer Hakadosh Baruch mudar o decreto, não fez a mudança. Hakadosh Baruch, quando decreta para qualquer um de nós, seja um julgamento com água ou com fogo, ele não vai executar imediatamente. Ele vai nos dar tempo para fazer techuvá. E o que é techuvá? Arrependimento. Você se arrepende e você muda o julgamento. Eles não mudaram o julgamento. E a situação que leva esse povo a esse grave, a essa grave consequência, eu ainda vou relatar para vocês, porque eu fiz para vocês uma pergunta e já foi dada a resposta, certo? Alimentava os mundos. Porque eles alimentavam o mundo, sabe como que eles conseguiram criar essa situação tão aversiva? Com um tipo de alimento que eles mandavam para o mundo superior. Qual alimento era? Vamos deixar a Daia ler e a gente vai chegar nesse alimento. Pode começar. Você está com o microfone? Estou. Aí parando, né? Que os gigantes estavam na terra naqueles dias. E também depois. Naqueles dias e também depois. Quando conheceram estes filhos do Senhor, as filhas do homem, e lhes deram filhos. Estes foram os valentes que sempre houve, varões de renome. Então, nós voltamos a falar. Em algumas traduções vai estar escrito que os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens, porque a tradução está errada. Tá? Em alguns casos, príncipes, em outros casos, governadores. Príncipe das terras ou governadores das terras. E porque o mundo não era normal, dessas relações nasceram homens valentes, não, homens devastadores. O renome deles, quando o texto diz eles eram varões de renome, não está se referindo à fama. Está bem? É algo parecido como acontece no crime aqui no Brasil. O criminoso, lá no tráfico de drogas, ou em outras áreas do crime, em várias regiões do Brasil, ele tem um nome? Ele tem um nome? Ele tem um nome, ele tem um sobrenome? Não, é Otizil, não é? Otizil. Vamos lá, vamos lembrar de alguns nomes que são nomes de bandidos famosos. Vamos lá, vamos lembrar, tem nomes de bandidos famosos aí. Não. Hein? Vamos lembrar, tem bandidos famosos aí. Tem o bandido da luz vermelha. O maníaco do parque. O maníaco do parque. Mais um. Então, maníaco do parque, Champinha. Ele era um assassino, esse Champinha. Ó, tá vendo? Tem renome ou não tem renome? Tem. Tem fama ou não tem fama? Tem renome e tem fama. Porque se você perguntar qual é o nome verdadeiro dele, não sei, porque ele foi renomeado. E por que ele foi renomeado? Por causa do crime, por causa da vida que ele levava. Assassino da luz vermelha. Né? Exatamente. Então, O parque é tão famoso que ganhou até filme. ganhou até filme. Então vocês vejam que esses homens, a fama deles eram de devastadores. Sabe o que eles faziam? Porque tem aí ensinamentos que vão dizer que eles eram guerreiros, né? É como se fossem gladiadores, como se fossem heróis. Não. Eles eram devastadores. Eles saíam, entravam nas cidades, devastavam a cidade,
aterrorizava a cidade, depois eles iam para outra cidade, devastavam, e assim eles faziam no mundo inteiro. E por que eles nasceram diferentes? Porque eles eram frutos de relações ilícitas. Lembra que esses homens que se tornaram pais deles deitavam com a mulher que eles queriam? E que não era só mulher solteira, era também a casada, era também a noiva, era também a namorada, porque eles não tinham escrúpulos e também eram animais. E dadas as condições materiais e espirituais desse período que ainda era remanescente da criação, nasceram essas pessoas que tinham esse caráter e esse comportamento, simplesmente porque eles eram filhos das relações ilícitas. E isso, dentro do judaísmo, colocava eles numa posição que o judaísmo chama de os bastardos, que inclusive se tornou lei na igreja, né? Na igreja primitiva, não, a igreja medieval, né? A igreja que veio se desenvolvendo aqui no Brasil desde da descoberta do Brasil. Não, não há necessidade de citar nomes. Eu estou falando de uma igreja que se desenvolve. Eu não quero dizer que são as igrejas que estão aí. Eu estou falando da igreja que queimava pessoas. Eu estou falando da igreja que pertencia a um império que tomava o mundo, né? O Império Romano. Eu estou falando de um período da história que envolvia império e religião. Sim. Não estou falando de uma denominação religiosa ou de um povo religioso. É que nesse período, até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma lei que impedia uma criança de tirar a certidão de nascimento se ela não tivesse pai, que era a lei do filho bastardo. Estão entendendo? Uhum. Que é uma cópia bíblica para fazer uma lei em poucos anos atrás, porque quando eu era menino ainda se ouvia falar isso, porque a gente via o repúdio de alguns colegas. Não, ele não tem pai, ele é um bastardo. É filho de prostituição? Filho de relações ilícitas, porque a Igreja Católica, que era responsável pelos documentos de nascimento, morte e casamento, ela só registrava uma pessoa se ela tivesse um pai registrado, uma mãe registrada, num casamento registrado. Ele não tirava RG, CPF, o que precisasse, não servia o exército, não ia para a escola, não trabalhava. Então era um peso muito grande que, felizmente, nas reformas do Código Civil, isso foi corrigido aqui no Brasil, né, com o surgimento dos cartórios privados, isso surgiu no Brasil, mas naquela época, de onde sai a base para isso, esses eram os bastardos, tá? Os filhos oriundos de relações ilícitas. Por isso que eles criaram fama. E continua, por gentileza, a leitura. E o Eterno viu que era grande a maldade do homem na terra, e que todo o impulso dos pensamentos do seu coração era exclusivamente mal todo dia. Agora vamos parar aí, porque nós vamos voltar novamente ao homem, ao Adam. A palavra Adam quer dizer humanidade. Tá bom? Esqueço que Adam quer dizer vermelho, quer dizer homem, que não quer dizer isso. A palavra Adam quer dizer humanidade. Então, tudo que aquelas pessoas faziam antes do dilúvio era o Adam fazendo. Se fosse para o bem ou fosse para o mal. Porém, a má inclinação é o Etzer Hará. E a boa inclinação é o Etzer Tov. E assim como nós tivemos uma má inclinação no Gan Eden, que deu como resultado a desobediência de Eva, que terminou comendo fruto, e fez com que o casal fosse retirado do Gan Eden, que é o paraíso, como algumas traduções dizem, ou jardim, como algumas traduções dizem. E esse Etzer Hará, agora ele está manifestado na Terra de uma forma predominante. O mal predomina, porque o homem se inclina para o Etzer Hará. Mas o que o homem vai cometer de violência, que vai aborrecer a Hashem, não é idolatria, não é feitiçaria, não é relações ilícitas. É algo que no Monte Sinai ele relembrou o homem colocando num dos 10 mandamentos. Está lá, num dos 10 mandamentos, que é onde está escrito assim, não roubarás. Esse foi o motivo da terra ter sido contaminada. Mas nós vamos chegar lá. Então, Daia, por gentileza, continue a leitura.
E arrependeu-se o Eterno de ter feito o homem na terra. Agora chegamos aonde o Iaí perguntou. Aí o texto ele diz arrependimento, mas não é arrependimento. É que Deus repensou, ou Deus pensou, ou Deus decidiu. O mais correto é que o que Deus estava demorando para decretar foi decretado naquele momento, que era a justiça. E que essa justiça, agora a purificação da terra, não era um problema com o homem agora. Agora um problema é com a terra. Mas nós vamos chegar lá. Continua a leitura. E arrependeu-se o Eterno de ter feito o homem na terra e pesou-lhe em seu coração. Pesou, mas eu já expliquei um pouquinho sobre isso em outro momento. E disse o Eterno: farei desaparecer o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o quadrúpede, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependi de os haver feito. E Noé achou graças aos olhos do... Peraí, todas as vezes que aparecer a palavra arrependimento, você tem que pensar, ele decretou. Tá? Foi feito um decreto. O decreto de julgamento. Mas por que vai envolver os animais? Tá? Por que vai envolver os animais? Os animais não atacavam o homem e os animais não se atacavam, até porque não era permitido ao homem comer carne e não era permitido aos animais comerem carne. Todos eram vegetarianos e não havia uma disputa entre o animal doméstico e a fera. Não havia isso. Só que, dada a condição em que os animais e o homem viviam, porque envolvia o mundo superior, o mundo inferior e ainda toda uma energia da criação do mundo, os animais começaram a copiar os homens. E quando os homens brigavam entre si, os animais copiavam. Quando os homens se atacavam, os animais copiavam. O homem começou a corromper a terra, quer dizer, contaminava os animais, e os animais passaram a ter... como é que chama quando os animais acasalam? Acasalamento, não é? Então, os animais passaram a se acasalar, não todos, com outros animais que não eram da mesma espécie. Porque começaram a copiar o homem. E quando os animais começaram a repetir o que o homem estava fazendo, aí sim vai dizer, a terra estava contaminada. Os habitantes da terra são homens e animais. E isso vai impedir que alguns pássaros entrem na arca. Porque a arca, ela fica aberta para todos os pássaros. A arca era receptível para todos os pássaros. E os pássaros tinham que procurar a arca espontaneamente. E quando eles chegavam na arca, eles não tinham permissão de entrar. Por quê? A mistura entre as espécies estava revelada. E isto tirava o animal da categoria de animais que poderiam ser salvos. Porque eles também precisavam de purificação. A terra, os homens e os animais precisavam de purificação. Então eles vinham até a arca e quando ele era visto com mistura, ele era resultado de uma espécie que se cruzou com outra espécie, porque os animais estavam imitando o homem e o homem estava fazendo isso. O homem não só estava fazendo relacionamento sexual fora do casamento, como estavam fazendo também com animais. E a população que fazia isso tudo era grande porque um foi copiando o outro e foi ficando uma normalidade. E ainda não foi isso que fez o Eterno mandar o dilúvio. O que fez o Eterno mandar o dilúvio está em um dos 10 mandamentos. Não roubarás. Eu já vou explicar, pois não? Então não foram todos os animais que foram salvos. Algumas espécies foram assassinadas. Os animais voadores, os pássaros, eles poderiam ir até a arca. Eles poderiam ir até a arca de livre e espontânea vontade. Exatamente, porque eles voavam.
Só que quando eles chegavam até a arca, eles eram impedidos, porque eles faziam parte da terra que seria purificada. E aí a arca estaria salvando o impuro. E por isso que o Eterno precisou dos 120 anos. Por isso que ele precisou dos 120 anos. Por quê? Quando entra na arca Noé, a esposa e os filhos, eles entram em uma condição de que Noé sim, podia ser julgado. Noé podia ser julgado. Tá bom? O Noé tinha idade para ser julgado. Os filhos não, já falei sobre isso. A mulher não. Mas quantos dias ele precisou esperar com a arca pronta antes de entrar? Não. Com a arca pronta até o dilúvio, foram alguns dias. Quantos dias foram? 40 dias. 40 dias. E 40 noites. Por que 40 dias? Para voltar ao que eu estava falando antes acerca dos pássaros. Porque é o tempo que leva para um feto se desenvolver. O Rafael é da área de saúde. Quem é da área de saúde pode me ajudar. Um feto leva 40 dias para se desenvolver. Do momento do relacionamento sexual, que acho que esse é o momento que chama como é que fala, Rafael? Fecundação. Fecundação? Tá. Fecundação. Então, na hora que eles estão no relacionamento, isso vai acontecer, certo? É isso, Rafael? O Rafael da área de saúde me ajuda. É isso? Tá. Mas no momento em que houve esse contato de espermatozoide e óvulo, ainda não é feto. Estou certo ou estou errado? Não, precisa acontecer um processo. Esse processo, para ele ser feto, leva 40 dias. O fruto das relações ilícitas estava no ventre das mulheres que passaram pelas relações ilícitas, e o Eterno precisava colocar no julgamento os fetos, os frutos. Ele precisava colocar no julgamento os frutos. Por quê? Eles precisavam ser destruídos também. Os de homem e os de animais precisavam ser destruídos também. Para serem destruídos também, eles precisavam estar em um momento da formação, que o julgamento os alcançavam como sementes daquelas pessoas. Estão entendendo? Porque o Eterno disse que ia destruir toda a Terra. Toda a terra inclui o quê? Animais. Quadrúpedes. E os homens estavam aí? O homem é o primeiro. Tá, e essas seriam as sementes dos homens. E nós vamos ter ainda um momento de 7 dias. Ainda vamos ter um momento de 7 dias. Não é por causa do Shabat. Vocês vão ver o respeito que o Eterno tem por um homem bom. Vocês vão ver agora o respeito que o Eterno tem com o homem bom. Porque havia um homem bom, sim, muito melhor do que Noa. Justo? Havia um homem muito melhor do que Noa. Noa não era justo. Não era, né? Não, Noa não era justo. Noa era um homem que, naquela situação, ele estava num comportamento melhor. Mas se fosse no tempo de Abraão, ele não seria nada. Se fosse no nosso tempo, ele não seria nada. Tá? E que fique bem claro isso, porque quando o texto usa a palavra tzadik, não se refere a um homem, nesse caso, de uma grandeza extraordinária, como é o caso de José, de Abraão e de Moisés. É que ele se destacou. Ou seja, dos piores, né, ele era o melhor. E ele se destacou, mas eu já expliquei isso, que ele tinha a ver com algumas gerações. Mas tinha um homem, sim. Tinha um homem naquele tempo. Vamos lá. Tá faltando Bíblia, hein? Tá faltando Bíblia. Esse homem viveu muito, olha a dica. Esse homem viveu muito. O trisavô dele? Hã? O
bisavô dele? Não era o Adam. Tinha Enoque. O Adam viu uma parte dessas coisas, né? Mas não era o Adam. Tinha Enoque e Matusalém. Matusalém. Aí está, você matou a. Quantos anos Matusalém viveu? 200 e um pouquinho. Não? 200 e pouco? Eu acho que esse homem foi mais, hein? Foi mais? Ah? Quase 1000 anos. Não é ele o homem que viveu mais? É, o homem que viveu mais. Ele viveu- que Matusalém. Adam viveu 900 e... O Adam viveu 930. Então ele viveu. E ele ficou famoso que ele viveu muito. Se ele viveu muito, é porque ele foi muito agraciado por Deus. E ele era um homem de respeito. Mas ele estava ali, naquela geração que ia morrer no dilúvio. E sim, ele estava. O que ele não tinha era... O que ele não era... Entende? O que ele não era. Vamos dizer o que ele não era. Vamos lá, vocês podem me dizer o que ele não era? Não. Ele não era ancestral de Abraão. Noa era ancestral de Abraão. E ele não. Mas então Deus achou graça para ele viver tudo isso. Não, olha. Vamos aos detalhes e tal. Eu vou simplificar para vocês. Porque ele não ser um ancestral de Abraão, porque a linhagem de Abraão vem por Noa, através de um dos filhos de Noa, e não por Matusalém. Só que Matusalém, vocês vão ver o texto assim, nos dias em que morreu Matusalém, veio o dilúvio. Então Matusalém morreu. Ele morreu 7 dias antes do dilúvio para ele não passar pelo julgamento das águas, porque ele não merecia. Ah, entendi. Então, se nós tivéssemos que ter um tzadik em alto nível, seria Matusalém. Só que de Matusalém não viria Abraão. Abraão vem de Noa. Então, o Hakadosh Baruch Hu está poupando a semente semita. E, automaticamente, outras linhagens a partir dos filhos de Abraão. Mas o Hakadosh Baruch Hu manda o dilúvio 7 dias depois da morte de Matusalém. Por quê? Eles não morreram juntos. Não, Porque Não. não era considerado impuro. Para preservar a alma de Matusalém. olha... Por causa da... Ai, não sei, pegou. Agora não está faltando Bíblia, não. Está faltando entender que para ser um juiz é preciso ser justo. Porque se não for justo, não é juiz. Bom, o Eterno, em honra a Matusalém, atenção, o Eterno em honra a Matusalém, não mandou o dilúvio e segurou a arca sem dilúvio durante 7 dias para fazer o luto de Matusalém. Ah, 7 dias é luto. É luto. Preservar a alma. Pensei em tudo, menos luto. Então, por isso que quando aí pergunta, o Edmilson pergunta, vocês falam, Hakadosh Baruch Hu sabe do futuro e mesmo assim ele permite. Bom, ele conhece o presente, ele conhece o futuro. E aí ele decide, Matusalém não entra na arca, mas não vai passar por esse tribunal. O Noa entra na arca porque o Noa vai ser ancestral de Abraão. E com Abraão eu tenho um plano. E vai morrer antes do dilúvio, mas vamos fazer o luto dele antes de mandar o dilúvio. Isso é Hakadosh Baruch Hu. Olha só, com o mundo inteiro ele agiu como Elohim. E com Matusalém ele agiu como Hashem. Estão entendendo? A complexidade das escrituras. Agora vamos continuar a leitura. Agora vem as gerações. Não, pula as gerações, pula as gerações. Pula as gerações. E Deus viu a terra e eis que estava corrompida. Pronto. Agora vamos parar aí, na corrupção. Tá? Porque eu acho que é aqui que a gente vai parar mesmo, sem a necessidade de continuar o resto do texto, eu acho. Corrupção. O que está escrito lá no mandamento? Não roubarás. Não levantar. Não, mas o que interessa é o não roubarás. Sabe por quê? Eles estavam roubando. E sabe o que eles estavam roubando? Vocês não vão acreditar. Não, agora vocês não vão falar. Eles já tiveram a Paraxá ontem lá em casa. No Shabat eu ensino a Paraxá por causa das crianças que estão lá, né? Quando eu tiver um carro de 7 lugares, as crianças vêm para cá. Aí eu sou obrigado a ensinar a Paraxá 2 vezes por causa das outras 3 crianças. Então vamos lá. Não fazem uma ideia? O que eles estavam roubando? A gente teve o ensinamento que não roubará se ele não sequestrará, se ele sobre o destino. Não é essa parte.
Então, tá bom. Porque não sequestrar a raça seria o destino da... Não, ele tá certo. Ele tá certo. dos filhos que estão... Ele está certo, mas eu vou mostrar para vocês por que ele está certo. Olha, alguém fazia uma plantação. Escolhe alguma coisa para essa pessoa plantar. Tomate. Plantou tomate. Ele foi lá, lavrou a terra. Ele foi lá, colocou a semente. Aí foi lá, botou a água, ele cuidou, ele tirou a praga, ele afastou as ervas daninhas, ele tirou. Aí ele chega lá para colher, alguém colheu. Não roubarás. Aí nós vamos para o Rafael, porque o Rafael está lembrando do que é que está escrito no original, porque no original não está escrito roubará. No original está escrito não furtará. Não furtará. Mas furtar o quê? Oportunidade. Aí aquele homem que plantou, tiraram dele a oportunidade de comer, a oportunidade de alimentar a família, a oportunidade de negociar, a oportunidade de prosperar. Aí ele vai atrás de quem roubou. E sabe o que acontece? Ninguém pode levar a culpa. Sabe por que ninguém pode levar a culpa? Porque todo mundo foi lá e roubou. Entendeu? Todo mundo foi lá e roubou. Bom, aí vamos supor que alguém levasse alguma coisa para a feira. Me fala aí alguma fruta para levar para a feira. Banana. Aí o homem levou as bananas para a feira. E veio um e tirou um pedacinho de uma banana. Roubou um pedacinho de uma banana. E veio outro e roubou um pedacinho de uma banana. Eu estou simplificando, porque vamos um pouco da jurisprudência. Roubo e furto são diferentes. Está bem? Na jurisprudência atual, roubo e furto é diferente. Roubo, eu tomo de você na sua frente. Furto, eu pego escondido. Mas quando no mandamento está descrito roubo, as leis judaicas as leis da Torá, elas têm a lei e as ramificações. Tá? Então uma lei pode virar 300. Uma lei pode virar 500. Está bem? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, relações ilícitas, é uma lei, só que as ramificações, né? Então, furtar e roubar, aí naquele dia, furtar e roubar é a mesma coisa, tá bom? Aí, quando o homem olha, falta um pedacinho na banana. Aí o outro vem e tira um pedacinho da banana. De uma banana só, eles faziam isso. Eles faziam isso. Roubavam um pedacinho de uma única fruta. E aí o homem não conseguia vender as frutas e não conseguia acusar ninguém, porque todo mundo roubava. E o que acontecia? Era que todo mundo roubava, todo mundo um pouquinho de cada vez. E isto contaminou a terra. E por que isso contaminou a terra? Porque o humano alimentava os dois mundos. E os animais passaram a copiar isso. Então, o que Hakadosh Baruch Hu considerou não foi a idolatria, não foi a feitiçaria. O que o fez com que ele julgasse o mundo foi simplesmente a corrupção do homem. E isso, para Hakadosh Baruch Hu, é a corrupção. E essa corrupção contaminou a terra, que são os animais, que eles também se tornaram corruptos. E tudo que o homem fazia, o homem repetia. Agora precisava purificar a terra. Estão entendendo? Continua o texto. Só um momento que ele vai fazer um ajuste ali. Alguma pergunta tem aí? Não. Vamos lá. Porque tinha corrompido toda criatura e seu caminho sobre a terra. Ok? Corrompido toda criatura em seu caminho sobre a terra. Ou seja, qual era o caminho certo para o leão? Hã? Era procurar se acasalar com a leoa? Esse seria o caminho certo? E ele procurar se acasalar com a tigresa, era o caminho certo? Não. Mas o leão estava querendo se acasalar com a leoa. O leão estava querendo com a tigresa e não com a leoa. E dadas as condições espirituais daquela época, o leão com a tigresa teria o código genético combinado. Por quê? Porque tudo era terra. Tá? Tudo era terra. Olhem para essas árvores. É terra. As cores são diferentes, mas é terra. Olhem para nós, somos terra. Entenderam? Continua o texto, por favor. Noé, o fim de toda criatura veio perante mim,
porque se encheu a terra de roubo por causa deles, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Estão vendo? Toda a terra está fazendo o quê? Roubando. Estão vendo? Isso sempre esteve claro para todos vocês. O texto diz: toda a terra estava. Essa era a corrupção. Essa era a corrupção. Tá? Por isso que é tão importante a Torá oral, né? Porque A maioria. Mas está lá, você viu que está lá? a gente lê e não presta atenção. E você está falando? Toda a terra estava roubando. É bem claro. Macaco rouba. Não, agora não preciso continuar mais, porque agora eu vou finalizar aqui com vocês. Agora é construir a arca. Não, fica tranquilo, nós temos Torá para mais alguns anos. Eu vou concluir com vocês aqui agora os pontos fortes dessa paraxá. E lembra que eu pedi para vocês saber a diferença. Isso, claro que para quem está assistindo agora o gravado, só vai saber do que eu fiz antes se assistir a parte 1 que nós fizemos ao vivo, certo? Tá, então, mas eu não vou recordar a parte 1. Mas vocês lembram que eu ensinei para vocês sobre o julgamento de água e o julgamento com fogo, para que ele serve e quando ele é usado, ok? Então agora eu quero que vocês saibam disso também. A diferença entre o julgamento com água e o julgamento com fogo é que a água apaga, entendeu? A água apaga e o fogo purifica. Quando passarem pelas águas, está escrito isso. O livro de Isaías, eu estarei com Jo, essa aí deve ser uma outra Torá. Jo, toda semana ela tem uma outra Torá. Tá? Tem hora que ela até me confunde, que eu tenho que parar para pensar se eu já vi isso aí na Torá. Antigo Testamento. Jo, Agora é só ler isso aí. Então enrola. Ferrari, atenção aqui, senão nós não vamos terminar nos próximos 15 minutos. Eu quero terminar nos próximos 15 minutos. Olha, o que é que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? Hã? O que acontecia em Sodoma e Gomorra? Não, eu não quero, não preciso falar, só quero que vocês se lembrem. Lembro. Então, vocês se lembram o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra? Sim. E o julgamento é com fogo. Qual é o objetivo do fogo? Purificar. Ficar. Pronto, purificar. Estão entendendo? Purificar. Agora, na época de Noa, é mandado água. Qual é o objetivo da água? Apagar. E aí, o que apagou? A centelha de todo mundo. Não, meus queridos. Apagou os pecados. O que apagou a corrupção. O objetivo não era apagar os homens. Porque se o objetivo fosse apagar a humanidade, eles entrariam na arca? Não. Se o objetivo fosse apagar os animais, eles entrariam na arca? Não. Não. Era apagar aquela... Roubalheira. Mais do que isso. Porque lembra que da criação até o dilúvio, a Terra tinha uma configuração? Apagar essa configuração. Resetar. Deletar. Não é isso que a gente faz com o computador quando ele está com vírus? A gente vai lá e apaga. Ele quer resetar, quer deletar. Não tem algumas... Até com pessoas que tem a pessoa que fala assim... Você encontra determinada pessoa... Nossa, há quanto tempo que eu não te vejo? Como você está? Eu estou bem, eu estou bem. E o seu marido, como está? Não me toca nesse assunto. Ah, você separou. Eu nunca tive casada. Ah, mas você não entendeu ainda? Eu não quero que você toque nesse assunto. Apague isso. Esqueça isso. Isso nunca existiu. Aí você entende, a pessoa fala, ó, daqui pra frente você é pra mim como se nunca tivesse sido casado com ele. Apagou ou não apagou? Tá, e aquele momento que você quer apagar uma história da vida, e às vezes você quer apagar uma família inteira, outras vezes você quer apagar uma história inteira. No judaísmo isso acontece. Por exemplo, hoje você se chama... Qual o seu nome? É claro que é o seu nome dele, é que precisa participar. O nome é? Walter. Se ele decidir que ele vai ser um judeu, ele precisará deixar de ter uma vida social, passar a ter outra vida social. Não vai fazer isso? Ele não vai fazer isso? Mas ele só vai conseguir fazer isso se ele mudar de cidade. Porque ele não vai conseguir empurrar o judaísmo que ele quer na família, nos amigos, no patrão, no empregado. Ele vai conseguir? Não. Aí ele fala assim,
eu vou mudar para um lugar que ninguém me conhece. Quando chega lá, ele já chega como judeu e todo mundo sabe que ele é judeu e pronto, acabou. Apagou ou não apagou? Apagou. Só que no judaísmo, ele também vai trocar de nome, não vai? E o que a gente faz na comunidade? Nunca mais a gente vai lembrar que ele foi o Júnior. Aí se o Júnior devia R$1.000 para o Rafael, tá esquecido. Se o Júnior estava chateado com o Edmilson tá esquecido. Tudo que o Júnior foi, fica esquecido a partir do momento que ele recebe um novo nome. Ou seja, ele não vai pagar o dinheiro lá mais e também você não vai poder mais ficar chateado com ele, porque aquele Júnior não existe mais. Apagou. Vocês estão entendendo que às vezes a gente precisa deletar, a gente precisa apagar. E outra coisa, quantos de nós, na nossa imaturidade, já fez alguma coisa que hoje a gente recusa querer lembrar? Eu mesmo. Não me toque nesse assunto. Nossa, ninguém gosta. Tá? E é quando você fala assim, olha, se eu tivesse naquela idade a cabeça que eu tenho hoje, não tinha feito. Está vendo? Que o eterno, se nós que somos seres humanos necessitamos de apagar, o eterno então não teria a mesma necessidade? Apagou. É isso que o texto está dizendo. Então, se o eterno quer purificar, ele manda fogo. E se ele quiser apagar, ele manda água. Mas depois do dilúvio, ele disse, não vou apagar mais. Eu não vou apagar mais. Ele colocou um arco no céu. Deixa pegar fogo. Deixa eu pegar fogo. Ele coloca um arco no céu. O que ele diz a respeito desse arco? Me digam aí, o que ele diz a respeito desse arco? É uma aliança entre mim e o homem. Uma brit. Uma aliança entre ele e o homem. Quais homens? Os futuros. Os que nasceram depois do dilúvio. E os que nasceram depois do dilúvio, nasceram contaminados? Não. E os animais que nasceram depois do dilúvio, nasceram contaminados? Não. Também não. Por isso que pro arco-íris aparece que tem que estar o sol e a chuva ao mesmo tempo. Porque a água vem do céu. Se cai água, ele tem que se lembrar. Não somos nós, é ele. Ele é que tem que se lembrar. Que nunca mais ele vai apagar. É que ele esquece, né? Não é que ele esquece. Não é que ele esquece, porque esse arco-íris não era uma aliança com Noa, não era uma aliança com os 3 filhos de Noa. Esse arco-íris era uma aliança com as crianças que iam nascer, porque eles nasceriam purificados. Entendeu? Exatamente. Está vendo que coisa interessante e ao mesmo tempo maravilhosa? Aí nós voltamos a uma situação. Não era uma aliança com nós. O que é Deus? Né? O que é Deus? O que é Deus? Todo mundo perguntava pra Valentina essa semana. O governo. E o que é o homem? O que é o homem? A obra-prima da criação. Vocês acham que Hakadosh Baruch Hu ia destruir todos os homens? Agora, quem foi que programou o tal de Noa para ser um ancestral de Abraão? O próprio Eterno. Por isso que o texto diz, alcançou graça. Ou seja, o texto está dizendo, ele não foi salvo porque ele era justo. Ele foi salvo porque ele encontrou um favor. Sabe o que é graça? Favor que a gente não merece. Está entendendo? Favor que a gente não merece. Agora, vocês vão gostar do que eu vou falar agora. A palavra hebraica para arca é tevá. E a palavra tevá não se traduz para a língua portuguesa como arca. E aí, quem saiu? O Rafael está por aí? Fica tevá. Está escutando? Não tem tradução, Hã? fica tevá. Tem tradução. Tem tradução. Tem tradução. Ah, então... Tem tradução. Mas antes de dar a tradução, Vem. antes de dar a tradução, presta atenção nisso que eu vou falar. Que todos nós precisamos, nos dias de hoje, em muitos momentos da vida, construir uma arca. Lembra que eu disse para vocês que algumas vezes nós agimos como Elohim, em outras vezes nós agimos como Hashem? Ou seja, algumas vezes nós julgamos com misericórdia. Outras vezes nós não julgamos com misericórdia, nós queremos destruir.
Que é quando ele fala assim, olha, eu te perdoo, mas nunca mais quero voltar a ter o mesmo relacionamento. Isso é julgamento de Elohim. Aí quando se fala assim, eu te perdoo, eu vou esquecer, vem cá, me abraça e vamos começar de novo, é julgamento de Hashem. Nós temos Elohim dentro de nós, nós temos Hashem dentro de nós. E o que nós precisamos dentro de nós, é construir uma arca. Eu gravei essa semana sobre isso. Ah, você falou alguma coisa sobre isso? Você não escutou, bonito? Escutar como? Se as pessoas me chamam 24 horas para reclamar de alguma coisa. Sobre isso, a arca interna. Muito bem, então vamos lá, a construção da arca. Bom. Ah, Jô, você está chegando na Tevá. Chegando na Tevá. Depende do que aconteceu. Depende do que aconteceu, você vai ser Elohim ou vai ser Hashem. Exatamente. Tá? Mas se você construir uma arca, você só vai ser Hashem. Sabe por quê? O Noah morreu naquele julgamento? Não. Mas ele foi isolado dentro da arca. Foi. Hashem privou ele na arca. Hashem tirou ele do mundo dele. Hashem deu a ele 100 anos de sofrimento. Quais foram os 100 anos de sofrimento? Para ele construir uma arca. Foi sozinho e cortou a madeira. Vocês lembram que ele não tinha filhos ainda? Foi sozinho e cortou a madeira. Ele foi lá e cortou as árvores sozinho. Arrastou sozinho. Ele fez as tábuas sozinho. Ele lixou as tábuas sozinho. Ele pegou o betume sozinho. Para que todo mundo observasse ele. Porque para ele ser um tzadik no mesmo nível de Abraham, ou de Moshe, ou de Yosef, ele tinha que se preocupar com as pessoas. E isso ele não fazia. Ele foi construir na arquinha dele. E quando alguém ficava sabendo que haveria um dilúvio, é porque perguntava para ele, o que é que você está fazendo numa arca? Por quê? Porque vai ter justiça. Ele continuava o servicinho dele. Aí aparecia outro, o que está acontecendo aqui? Estou fazendo uma arca. Por quê? Vem um dilúvio aí. E estou continuando fazendo a arca. Ele nunca parou. Ei! Hashem mandou avisar. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você mude os seus caminhos. Ele não fez isso. E tem mais. Ele nunca disse para Hashem, poupa a humanidade, Hashem. O que adianta eu viver se os outros vão morrer? Sabe quem teve um comportamento desse? José. Sabe quem também teve um comportamento desse? Abraham. E quer ver o mestre dos mestres? Quando Moshe disse para Hakadosh Baruch Hu, se for para essa gente morrer, tire o meu nome do livro da vida. Ou seja, eu também quero morrer. O que adianta eu viver se os outros vão morrer? O outro só pensou na arca. Estão entendendo? Então prestem atenção, porque para ser tzadik tem alguma coisa muito maior do que isso. No entanto, ele constrói a arca. E na hora tem que falar do sofrimento, né? Então foram 100 anos de sofrimento. Tá? E quando a gente está sofrendo, o sofrimento a gente não enfrenta. Tá? Porque tem uma paraxá que eu vou dizer para vocês, de guerras a gente não foge, a gente enfrenta. Que é nas paraxiot que vão lá depois do Sinai, não é isso, Rafael? As guerra a gente não foge, a gente enfrenta. Só que sofrimento a gente não enfrenta. O que é que a gente faz? Chora. Não, a gente foge. A gente foge. E para onde foi que Noah fugiu quando veio o sofrimento? Para a arca. Então você constrói uma arca dentro de você para você fugir para a arca quando vier o sofrimento. E sabe qual é a tradução de Tevá? Tevá? Foi Tevá que eu falei? Foi. Tevá? Não é arca? Fugir? Não, é palavra. É palavra. Quando vier o sofrimento, não enfrente o sofrimento. Fuja para a palavra. Leia a Torá. Aê, Jô! É uma por semana, Jair, é uma por semana. A cada ela demora, mas a cada 7 dias ela acerta o alvo na cabeça. Né? Olha só. E olha que no primeiro ciclo da Torá, de cada 100 tiros, ela errava 111.
Agora ela tira uma vez e ela acerta. Baruch Hashem pelas... Êêêê! Estão entendendo? Quando vier o sofrimento, não enfrenta, fuja, mas fuja para a arca. E a arca é? A Torá. A Torá. É por isso que a gente aprende Torá. Muito bem, muito bem. O Adam, meus queridos, sabe por que Adam? Sabe por quê? Porque no texto original não está escrito homem, viu? Ó, no texto original não está escrito homem, está escrito Adam. E Adam quer dizer homem ou humanidade? Humanidade. Humanidade. O que o Rachein estava tratando era com a humanidade. A humanidade. Porque o que é que fez com que o homem se corrompesse? Porque o homem, ele tem 2 níveis de alma. O homem tem 2 níveis de alma. Vai atrasar sua viagem, não? Não, tranquilo. Tranquilo. O homem tem 2 níveis de alma. O homem, ele, antes de nascer, ele recebe a alma animal, um nível de alma. Qual é o nome desse nível de alma? Nefesh. E aí, quando ele nasce, ele recebe um outro nível de alma. Qual é o nível de alma? Neshama. A Neshama, que é a consciência, o nível da alma em consciência, que é a parte Adam do homem. E quando ele começou a se corromper, agora vamos deixar sem internet. Agora não queremos internet. Agora já está gravando. Mas olha que hora foi voltar, quase. E o importante é que as pessoas vão assistir gravado se o defeito no computador não atrapalhar. Se o defeito no computador não atrapalhar, ele vai atrapalhar a imagem. Eu ainda terei áudio. E as pessoas vão ouvir, porque também, o que adianta ficar olhando para mim? Podcast. Não faz sentido isso, esses caras ficam olhando para mim. Eu não vejo sentido nisso, porque eu fico aqui sentado na mesma posição, Eu fico ouvindo. eu faço os mesmos gestos o tempo todo. Ó. Eu coloco o fone e vou fazer minhas coisas. Várias pessoas fazem isso. Então está bem. Então, o computador está estragado para gravar a imagem, mas o áudio está bom, estamos ganhando ainda. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Agora, se alguém entender o nosso esforço, o nosso trabalho, né? A nossa dedicação e a necessidade que os membros à distância têm de ter o melhor que nós possamos fazer. Porque vocês que estão aqui, vocês têm o melhor do melhor, porque nada interrompe vocês. Baruch Hashem. E essas pessoas precisam nos ajudar a comprar um computador melhor para a gente transmitir melhor. E eu ainda vou avançar. Nós precisamos de uma internet móvel, como aquela que a Edilson falou para que a gente... Edmilson, perdão. Aquela que o Edmilson falou que você leva para todo lugar. Porque a próxima vez que a internet falhar, nós vamos para outro equipamento. E tem mais. Eu ainda vou montar, isso eu mesmo, por minha conta, das minhas finanças, eu vou montar um sistema que, se faltar eletricidade, nós vamos tirar 110 volts direto da bateria do meu carro. Direto. Nós vamos ganhar essa luta. Nós vamos ganhar. Os membros à distância não vão mais ficar sem transmissão ao vivo, porque eles vão nos ajudar a comprar a internet. E também não vão ficar sem o gravado, porque vão nos ajudar a comprar outro computador. E eu, dos meus próprios recursos, vou dar um jeito da eletricidade chegar. Então, pode faltar internet, nós não vamos parar. Faltará eletricidade, nós não vamos parar. Está bem? E falar em parar, não tomei os medicamentos para o coração hoje, hein? Aí para o mestre. Complicou. É muito remédio que eu tenho que tomar, ainda esqueço. Não, agora não adianta tomar mais, passou do horário, mas ainda estou vivo, tá bom. Baruch Hashem. Vamos voltar aqui então. Olha, vamos voltar aqui. Quando o homem dá, ele dá mais condição ao Yetzer Hará, ele deixa o nível de alma Adam e vai para o nível de alma Nefesh, que é a alma animal. Por isso que ele consegue contaminar tudo que está na mesma estatura dele. Entenderam? Porque aí vocês pensam assim, olha, mas ele está procurando uma mulher para uma relação que não é mulher dele? É pouca vergonha, é mau caráter.
Mas ele procurar um bicho, eu não entendo. Um bicho, eu não entendo. Ele procurar um cavalo como esposa, eu não entendo. Ele procurar uma égua, não entendo. Só porque o animal não procurou ele. E agora, por que ele procurou o animal? Porque ele causou um desequilíbrio em suas almas. Porque as coisas pequenas, tinha um pedacinho da banana, mas ele dá força no mundo espiritual para o Yetzer Hará. Aí ele foi lá, pegou uma goiabinha no quintal do vizinho, mas ele deu liberdade ao Yetzer Hará. E de pedacinho em pedacinho, como dizia a minha mãe, de grão em grão a galinha enche o Bico. papo. E o Yetzer Hará vai ficando grande. E quando o Yetzer Hará predomina, o homem deixa o seu nível de consciência Adam e passa para o nível de Berremá. 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 Berremá é a parte terra dele. É a parte primitiva dele. É a estrutura dele. Porque o animal, ele não tem alma. E um homem, ou uma mulher, ou um humano, que ele dá condição ao Yetzer Hará e ele sai do nível elevado e vai para o nível animal, ele está em Berremá. Berremá é a parte instinto, corpo, emoções mais brutas, instintos. Tá possuído. Todas as vezes, irrita, xinga, até levanta a mão, mas desiste. Ele ainda está em nível Neshama. Irrita, levanta a mão, parte para cima e perde o controle. Como aquele sujeito que na reportagem da semana passada perseguiu o motoqueiro e atropelou para matar. Isto é o nível de emoções mais brutas. Então, nível de emoções mais brutas. E aí ele coloca a mão na cabeça e fala assim, o que eu fiz? Gente, eu me descontrolei. Eu me descontrolei. Não teve um que atropelou uma criança em Arealva essa semana. Ele atropelou a criança de moto e deixou a criança machucada e fugiu do local. Depois a consciência volta, ele vai até o hospital. Chegou no hospital, ele foi preso. Agora, por que ele saiu do local do acidente? Sem detalhes, por gentileza. Por que ele saiu do local do acidente? Porque eles não estavam no nível de consciência Adam. E aí, depois que esfriou o sangue, como se diz, ele reconheceu que ele fez um erro. Ele foi até o hospital para ver como estava a criança, como estava vendo a família. Foi preso porque ele cometeu um crime. Mas ele foi lá sabendo que seria preso, porque essa estrutura animal, que é de onde saem as emoções mais brutas, já tinha cessado. Porque o nível Adam, ele é a consciência espiritual, é a parte mais elevada do homem. Estão entendendo? Sim. Por isso a consciência deve dominar os instintos, e não os instintos dominar a consciência. Agora vocês começam a entender a gravidade daquela situação da corrupção, é que de grão em grão a galinha enche o papo. E nesse caso, o papo que encheu foi o de... Ela falou lá. De rachei. Então a dica é, refine as emoções, porque a arca deve ser construída dentro de você. Refine as emoções, que a arca deve ser construída dentro de você. Quando você perceber que o instinto está mais forte, você constrói uma arca, se esconde nela, que é quando a gente fica caladinho, quando a gente se afasta, quando a gente se retira. Tá? Eu me lembro que há uns 15, 16 anos atrás, eu acho, nós tínhamos lá, eu era diretor executivo em uma empresa em São Paulo, a Daia, naquela época, ela estava iniciando a carreira dela na área administrativa, ela era uma atendente lá. E aí eu não fui trabalhar e avisei a ela, olha, eu vou ficar uma semana fora do escritório. Mas estão aqui vindo atrás de você, mas estão te cobrando. Eu falei, não, eu vou ficar uma semana, que se eu for para o escritório, o fulano vai me pegar na veia. E eu vou sair do controle, porque eu já estou sentindo que eu estou no meu limite, então eu prefiro não ir para o escritório. Pois é, fiquei uma semana em casa. Aí, liguei para ela e falei, Daia, eu preciso ir no escritório. Ele está de plantão ou está de serviço? Ela falou, não, hoje é folga dele. Aí eu fui. Pois é,
ele, em vez de estar na casa dele, ele cisma de ir lá. Ele tava do outro lado da rua. Ele cisma de ir lá. E ele consegue realmente me pegar na veia. O que eu fiz a primeira vez? Eu sabia que eu estava pronto de alguém me trazer um sofrimento. Eu me escondi. Eu fui para a arca. E quando eu achei que já tinha passado a chuva, que eu estou soltando o meu pombinho, né, ou o meu corvo, ele me aparece. Aí, meus queridos, ele realmente me pegou na veia. Mas o detalhe dessa situação é que, na época, eu ainda era um atleta. Faixa preta, 4º grau em karatê. E ele, faixa preta, 4º grau em taekwondo. Aliás, ontem, na sexta, ele mandou um vídeo de Shabbat. Me mandou um vídeo, Shabbat Shalom. E isso foi 16 anos atrás. O Isaac não era nascido ainda, eu acho. O Isaac tem 15, estou falando de 16. E aí você imagina uma tempestade dentro da empresa, todas as secretárias apavoradas e 2 faixa preta em guerra. Vocês imaginam como é que é isso? Quem ganhou? Que ganhou, rapaz? Nós éramos de alto nível. Nós éramos faixas pretas de alto nível. Um socava, o outro defendia. Um chutava, o outro esquisava. Até que todas as secretárias resolveram segurar os 2 no meio da tempestade. Mas ninguém tombou. Ninguém tombou. Porque, para minha felicidade e para dele, ele era campeão na arte dele e eu era na minha. Meus troféus ainda estão lá em casa, né? Ou troféus, dependendo da língua portuguesa, né? Não estou preocupado com a gramática agora. Mas então nós éramos campeões. E batia feio, mas a gente segurava. E eu estou falando para vocês que se você é um faixa preta e você sabe que vai usar suas armas, você imagine se você tiver um revólver em casa. Um machado, uma foice, uma faca. Estão entendendo? O que nós tivermos, nós vamos usar. E se não tem arma nenhuma, usa as palavras. São piores do que armas. Palavras são piores do que armas. Então, olha, a arca deve ser construída dentro de nós. Eu havia falado no início, na parte que ficou ao vivo, sobre Deus, homem, arca, animal, água e vinho. E eu já falei para vocês do animal, eu já falei para vocês do homem, eu já falei para vocês da arca, eu já falei para vocês da água, já falei. Então falta só o vinho? Sim. Então é no vinho que nós vamos parar. Tá? É no vinho que nós vamos parar. É que eu agora tenho que reduzir tudo para caber, né? Tá? A água é a cura que vem do céu. Né? Mas o vinho é a celebração da vida. Quando Noah saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi decidir como que ele ia sobreviver nessa nova vida. Todas as vezes que nós resolvemos apagar, nós devemos, antes de celebrar, pensar que tipo de nova vida a gente quer ter. Casou de novo, quer apagar o casamento anterior? Antes de celebrar esse casamento, para e pense como você quer viver essa nova vida. Resolveu trocar de emprego? Antes de celebrar o novo emprego, pare e pense como é que você quer usufruir. Eu quero mudar de cidade. Mudou de cidade? Está agora na casinha que você queria? Na cidade que você queria? Ainda não é hora de celebrar. É hora de parar e pensar como é que você quer viver daqui para frente. E Noé decidiu que a partir daquele momento ele seria um lavrador. Cuidar da terra. Por que Noé decidiu ser um lavrador? Sabe por quê? Porque antes de Noé passar pelo dilúvio, os arados dos fazendeiros tinham marcado a terra. Os arados
marcaram a terra. Sabe qual era a profundidade em que os arados marcavam a terra? 1 palmo. 1 palmo. E quando Noa saiu da arca, ele procurou na terra a marca dos arados. E ele se lembrou que realmente Hashem Elohim apagou todos os vestígios. Todos os vestígios. Tudo que o homem foi, tudo que o homem trabalhou, tudo que o homem construiu. E quando ele viu que a terra estava apagada, ele entendeu. Hashem realmente purificou a terra. E do que a terra tinha culpa? De nada. E sabe o que ele resolveu fazer? Porque essa não era a primeira vez. A primeira vez a terra sofreu por causa do primeiro homicídio, não foi? Falei em Bereshit. Agora a terra sofreu de novo por causa da corrupção. 2 vezes. Então ele decidiu ser um lavrador. E ele inventou as ferramentas para lavrar a terra. Ele que inventou as ferramentas para lavrar a terra. E para celebrar a vida, entre todas as coisas que ele plantou a vinha para celebrar a vida. Então, veja bem, olha aqui para os meus dedos. Acabou o sofrimento? Acabou o sofrimento. Então você pense como você vai buscar uma honra para a nova vida. Como você vai honrar a nova vida? 2. Quais são os instrumentos que você vai criar, inventar? Porque tem muita gente que quer começar a vida nova roubando o que é dos outros. E por causa disso a terra já tinha sido corrompida. Será que Noa ia recomeçar a vida dele roubando também? Não. Ele decidiu o que ele ia fazer e ele decidiu criar o que ele precisava. Então, nós precisamos criar as ferramentas que a gente precisa para fazer sucesso na nova vida. Então, a primeira coisa, escolha como vai viver. A segunda, viva dos seus próprios sacrifícios. Terceiro, aí sim, plante uma vinha. Baruch Hashem. Aí sim, plante uma vinha. E depois, celebre com o seu vinho. Daí para frente, a Paraxá ainda tem outros ensinamentos. E nós vamos voltar a nos encontrar novamente com a Paraxá de Noa, no 3º ciclo da Torá. E assim como eu fiz no primeiro ciclo, que no primeiro ciclo eu fiz um roteiro, fui lá e marquei um X. Ó. Isso eu falei, isso eu falei, isso eu falei. No segundo ciclo eu estou falando o que eu não marquei X o ciclo anterior. Por isso, no próximo encontro, eu vou voltar ao mesmo roteiro. Isso aqui eu falei em 2024, isso aqui eu falei em 2025, sobrou isso aqui e vou falar em 2026. Então, se vocês estiverem aqui para o 3º ciclo da Torá, ainda tem muita coisa para a gente aprender. E quem vai viver 120 anos, vai morrer aos 120 anos e ainda não vai aprender tudo que está aqui. Por isso, não falte a Paraxá. Porque se você faltar ao ensino da palavra, aonde é que você vai se esconder quando vier o sofrimento? Não abandone a comunidade. Esse apelo não faço mais. O apelo que eu faço para vocês é: não abandone a Torá. Não abandone a Torá. Porque, olha, quando as pessoas abandonam a Torá, eu não abandono. Quando as pessoas não querem mais aprender a Torá, eu continuo ensinando. Tá? O tempo todo, 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque eu amo a Torá. Então a nossa próxima Paraxá, me parece que vai ser Abraham. E vocês viram que na Paraxá de Noa, a gente voltou um pouquinho na Paraxá Bereshit? Sim. Quando estiver na Paraxá de Abraham, nós vamos voltar um pouquinho na Paraxá de Noa e também na Paraxá Bereshit, porque simplesmente todas essas Parashiot estão interligadas. E tudo isso é uma construção. E se você construir alguma coisa sem continuidade, não é construção. Tá? Não é construção.
Toda Arabá por toda a companhia de vocês. Baruch Hashem. Que Hakadosh Baruch Hu abençoe muito vocês, os façam grandiosos. Que Hakadosh Baruch Hu abençoe muito quem está assistindo esse vídeo e o faça grandioso. Na descrição do vídeo sempre tem o meu WhatsApp para que possam me chamar, conversar comigo a hora que desejar. Também na descrição do vídeo, aqui na parte de baixo do vídeo, tem o link para o nosso grupo de WhatsApp, o grupo de número 110. Vamos completar esse grupo 110 para a gente ir para o grupo 111? Compartilhe o vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal. E também aqui na descrição do vídeo tem o link para o nosso site. Conheça a comunidade judaica de Bauru através do nosso site. Comunidade Torá Terraim. Eu fico à disposição de todos vocês, aqueles que são judeus, os que não são, os que são amigos, os que não são, os que são simpatizantes, aqueles que gostam de aprender Torá, fico à disposição de cada um de vocês, independente da religião de vocês, independente do partido político, do time de futebol, eu fico à disposição de vocês nesse WhatsApp. Esse WhatsApp é o mesmo que tem todos os meus parentes, por isso eu só tenho um celular, só tenho um WhatsApp. Eu fico à disposição de vocês porque eu atendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque eu amo a Torá. Shalom, shalom, lehitraot, shiur, shavuatov, shavuatov, boa semana para todos. Baruch Hashem, Baruch Hashem.